Saudações cristãs a todos os irmãos que visitam este canal. Como vocês sabem, eu me chamo Marcos Lopes e você está no canal Resistência. No dia de hoje, estamos dando continuidade à entrevista ao irmão Carlos, né, que atualmente, né, ele é paulista, mas atualmente está morando em Niterói, Rio de Janeiro, e também é um dos cooperadores com este canal. Aqui embaixo você vai ver dos vídeos, existe ali uma sinopse que você vai encontrar o canal Simplesmente Cristo, que é do nosso amado irmão Carlos, que traz ali mensagens cristãs reformadas para os dias de hoje, ok? E nesse segundo ponto desta entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso amado irmão Carlos. Irmão Carlos, o que você acha do despertar do ensino reformado nas fileiras pentecostais e neopentecostais? E o que pode ser mudado entre aqueles que são também chamados reformados, cristãos reformados? Bom, irmão Marcos, esse é um assunto também um tanto que gera muita controvérsia, gera muita discussão, né? Talvez polemize um pouco, mas veja bem, o que eu entendo? Deixa eu começar dizendo algo. Como é que Deus, ele quebrou uma barreira que eu tinha em relação à teologia? Deixa eu começar fazendo algo importante aqui, salientar algo importante. Teologia é importante? Claro que é importante. Eu acho que a teologia é importante não somente para ministros do Evangelho, mas também para toda a igreja, para os membros, para aqueles que fazem verdadeiramente parte do corpo de Jesus. A teologia é importante. Por que eu digo isso? Porque devido a essa questão do intelectualismo, tá? Quando eu falo intelectualismo, vocês vão me entender o que eu quero dizer com isso. A questão do intelectualismo são as pessoas que têm uma cabeça grande e um coração mirrado. É isso que eu quero dizer com o culto ao intelecto. O Senhor fala para nós amarmos a Deus de todo o entendimento, com toda a nossa mente. Isso é bíblico, amar a Deus. Amar a Deus. Ofertarmos a busca da nossa mente pelas coisas celestiais. Paulo fala isso em Colossenses, capítulo 3, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado com Deus. Então devemos pensar sim nas coisas eternas, naquilo que diz respeito ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essas coisas são legítimas. Mas o que acontece? Eu tinha bloqueios com a teologia. Tinha bloqueios. Como eu falei anteriormente, eu vim de um meio neopentecostal, pentecostal, e é lógico, mesmo amando a palavra de Deus, estando nesses meios apóstatas, heréticos, mas eu sempre amei a palavra de Deus, sempre desejei aprender, desejei estudar, desejei conhecer, mas Deus sempre colocou algo no meu coração, no caminho da busca, do ensino, da doutrina, a vida prática, a vida piedosa. Isso tem que caminhar junto. E como é que eu pude ter essa questão da teologia, esse bloqueio? Como é que esse bloqueio foi quebrado na minha vida? Uma vez eu estava vendo um vídeo do Sproul, e o Sproul, num determinado momento desse vídeo, ele começou a falar sobre as pessoas que rejeitam, têm dificuldade com a teologia, mas num dado momento do ensino dele, nesse vídeo, ele falou assim: teologia é vida. Só que ele falou de uma forma que foi Deus quem bateu, como diz lá em Eclesiastes, que as palavras dos mestres, dos sábios, né, são como aguilhões fixados no coração, palavras dadas pelo único pastor, sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então aquele mestre, naquele momento, Sproul, sendo usado como um mestre, quando ele declarou teologia é vida, eu pude entender que aquilo que eu estava buscando era aquilo que ele estava dizendo. E ele falou com verdadeira propriedade, com verdadeira vida. Quando ele ensinou, ele não estava ensinando apenas algo teórico, ele não estava trazendo uma teoria para a minha mente, ele estava trazendo vida para o meu coração. Então a teologia, ela é vida. Ela é vida. É estudar a Deus.
não é estudar a mente humana, não é estudar o conhecimento humano, não é estudar homens. Teologia é estudar a Deus. Todos os homens que escreveram a Bíblia, os autores, eles foram inspirados por Deus. Todos os irmãos do passado, pré-reformadores, pais da igreja, reformadores, puritanos, não conformistas, todos eles escreveram de alguma forma debaixo da inspiração das escrituras sagradas, daqueles que a escreveram, como nós hoje temos acesso à escritura também, e também dos escritos de irmãos que na sua época garimparam, pesquisaram as escrituras por talvez estarem mais próximos dos textos originais e terem maior facilidade, e esta receptividade foi grande para que eles pudessem transmitir o seu conhecimento, o seu entendimento. Por exemplo, os tempos passados, há 300, 200 anos atrás, não havia a tecnologia, tudo isso que hoje muitas vezes pode ajudar, mas na verdade afasta mesmo o crente de Deus, com entretenimentos e tudo mais. E naquele tempo você não tinha nada, era mato, mato e vezes mato. Então, o estudo era algo, é lógico que o pecado é o mesmo e qualquer pessoa pode se embriagar em qualquer época. Mas o que nós temos hoje, se não for bem usado com discernimento, pode ser de grande laço e perdição e nos afastar das coisas essenciais para a vida com Deus. Então o que acontece? Hoje nós temos, e eu quero citar um versículo aqui que resume bem o que eu quero dizer. Paulo fala em 1 Coríntios 8 que a ciência incha, o conhecimento incha, mas o amor edifica. É necessário o conhecimento, é elementar o conhecimento, dado por Deus. Por isso que Oséias 6 fala que nós temos que prosseguir e avançar em conhecer a Deus, como alva será a chuva seródia. Então é necessário haver um conhecimento de Deus. Quando o Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João capítulo 8, e conhecereis a verdade vos libertará, ele fala de si mesmo e da sua doutrina, da sua palavra. Então nós temos que buscar o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, é conhecer. Então ler bons livros é bom, mas o que acontece hoje é que as pessoas têm a sua mente inchada. O que acontece é que, em vez de haver uma compreensão espiritual, há uma compreensão carnal. A mente fica inchada na sua carnalidade. Porque o orgulho nada mais é do que uma obra da carne. Orgulho é obra da carne. Se um ministro do evangelho, ou um teólogo, ou um irmão que é estudado, que estuda, lê muitos livros e ele se torna um erudito por isso, ele adquire muito conhecimento, muita informação. Na verdade, ele pode adquirir muita informação, mas não conhecimento de Deus. Há pessoas que são ignorantes tendo grande intelectualidade. Grande intelectualidade. Por quê? Porque se essa intelectualidade, esse conhecimento, esse preencher das letras na sua mente, não levar você a uma vida piedosa, a uma vida de humildade. Não estou falando que eu sou humilde, não. Eu não estou falando que você tem que dizer que você é humilde, mas se o conhecimento, se a tua busca nos estudos, no conhecimento, não te leva a se ajoelhar diante de Deus e ter um coração cada vez mais humilde. E não adianta, irmãos, a gente falar, mas fulano do passado é assim. O exemplo do cristão é Cristo. Se nós olharmos para Paulo, o apóstolo, vamos ver falhas. Se olharmos para João, para Moisés, cada um teve o seu pecado, a sua falha. Mas se olharmos para Cristo, que a Bíblia diz para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia fala para nós sermos imitadores de Cristo, imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia fala para nós centrarmos, focarmos a mente em Cristo. A Bíblia não fala para nós colocarmos a nossa mente no pai da igreja A, no reformador B, no puritano C, nem nenhum apóstolo da Escritura, ainda que possamos aprender com os seus exemplos. Eu costumo entender assim a Escritura. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Paulo está dizendo, aquilo que vocês veem de Cristo na minha vida, imitem. Então, ou seja, quando nós vemos algo de Cristo na vida de um irmão, seja ele quem for, ou de um ministro, ou de qualquer homem na história da igreja que foi essencial para que a fé fosse propagada e chegasse aos nossos dias, temos que olhar para o que Cristo foi ou é na vida desta pessoa.
Mas é para Cristo que tem que ser o nosso olhar. Porque se nós olharmos para aquela pessoa, nós vamos ver somente os pecados e as falhas como nós temos. Por isso não há motivo para nós ficarmos acomodados na nossa vida prática cristã. E o que falta nos nossos dias não é conhecimento. Nós temos, através da internet, podemos entrar no Museu do Louvre, lá na Europa, podemos invadir institutos teológicos, ver muita coisa, muito material rico. Mas a vida prática, piedosa, isso está difícil, isso está escasso. Isso é como se estivéssemos num deserto, com falta de água. Estamos numa escassez de água viva. Então, eu gostaria de deixar este entendimento, esta reflexão, para que você que está ouvindo, você possa entender que não é errado buscar o conhecimento, mas buscar o conhecimento somente teórico, sem o conhecimento prático junto, lado a lado, você está apenas se enfadando numa compreensão carnal inchada. Você vai ser mais um orgulhoso, mais um soberbo na fila. E você vai ficar somente discutindo livros, enquanto você poderia discutir a Cristo, pregar a Cristo e demonstrar a sua vida para que outros possam ser influenciados. Eu acredito que um bom conhecedor da palavra de Deus, um bom leitor, um bom erudito que conhece muito, uma pessoa que diz verdadeiramente conhecer muito, ler muito, uma pessoa que tem uma mente grande. Mas se essa pessoa tem essa mente grande de verdade, se o conhecimento que ela adquiriu intelectualmente é de Deus na vida dela, ela vai ser uma pessoa piedosa e ela vai conseguir se comunicar com uma criança. Ela vai conseguir se fazer entender para uma criança. Porque uma pessoa que consegue pregar, ensinar para uma criança, ela verdadeiramente entendeu, ela tem o conhecimento de Deus para si. Então, eu gostaria que os irmãos e os amigos que ouvem o canal possam pensar sobre isso. Teologia é uma bênção, mas nos nossos dias ela tem sido motivo apenas para uns de escândalo, para outros de discussão, polêmicas e nada de prática de piedade. O Senhor Jesus, quando foi indagado para os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Nos ensina a orar. Eles não pediram para que Jesus, o Senhor, os ensinasse a pregar, mas que os ensinasse a orar. E nós vemos isso, e que se nós olharmos para a vida do Salvador, nós não vemos complexidade, não vemos complicações para a exposição da palavra, do Evangelho, não vemos nada disso. Nós vemos apenas o Senhor usando elementos da natureza, coisas naturais, para comunicar os mistérios do reino de Deus. Então nós vemos isso, nós vemos Paulo dizer na sua carta, na sua epístola à igreja de Filipos, que todo o conhecimento dele era um esterco, era um refúgio pela excelência do conhecimento de Cristo alcançado por ele. Então, Paulo teve que, de uma certa forma, se esvaziar, como um pneu de um carro, de uma bicicleta, quando se murcha, para poder ser verdadeiramente cheio do conhecimento gracioso do amoroso Senhor Jesus, para que verdadeiramente a sua vida fosse proveitosa para o reino. Para os irmãos terem uma ideia, se nós lermos Coríntios, Paulo era desprezado na sua fala. E nós hoje reverenciamos Paulo, todo o seu conhecimento, sua intelectualidade. Mas Paulo foi desprezado no seu tempo, na sua fala, e foi muito perseguido. Paulo diz: vocês dizem que minha fala é desprezível, que as suas cartas são fortes, mas a forma de se expressar é desprezível. Imagina, Paulo passou por isso. Quantos irmãos não passam pelo desprezo por não ter, como Paulo, ou até uns podem até ter, algum conhecimento. E às vezes você é medido como um cristão pela quantidade de livros que você leu, pela quantidade de autores que você cita. Tudo isso é muito bom, mas isso não é piedade. Isso é orgulho, isso é vaidade. Se você falar esta palavra, a gente costuma brincar. Se você falar, olha, fala sobre... eu quero ver se você estiver passando uma luta muito grande, uma perseguição espiritual, não adianta eu falar para você, seu infra-supralapsariano. Se eu falar para você, isso aí não vai mudar a tua vida, não vai te ajudar. O que vai te ajudar é as orações dos santos, é o consolo do companheirismo, da amistosidade cristã, é o consolo das escrituras, que Romanos 15, Paulo escreve,
É isso que vai te ajudar, é a verdade, é a prática que vai trazer socorro bem presente na hora da tua angústia. Então nós temos que entender que a vida cristã é uma vida prática, ainda que tenha que haver o conhecimento no paralelo para nós entendermos também a vontade de Deus. Volto a dizer, não sou contra a teologia, não sou contra conhecimento, eu sou contra essa falta de discernimento, de simplicidade de Cristo, que a Escritura ela nos ensina. Então, eu gostaria de deixar aqui algo que pelo menos eu procuro fazer para a minha vida, como um exercício espiritual. Quando você vê que a tua mente está fugindo muito, quando você vê que você está entrando em muitos conflitos, volta para a Escritura. Leia mais a palavra de Deus, mais a Bíblia, do que os livros. Tenha mais tempo com a palavra, porque os livros não santificam, a Bíblia santifica. A Bíblia tem o poder, tem o conteúdo para a salvação. Os livros não, eles podem ter citações, ter até interpretações e entendimento. Vai enriquecer o teu vocabulário e o teu conhecimento, mas é a Bíblia que é a palavra de Deus. E é por meio dela que o Evangelho é pregado e que nós somos salvos, aqueles que são eleitos pelo Senhor. Então que você possa dedicar mais tempo à Escritura e tempo aos livros, de uma forma proporcional, sempre dando primazia à palavra de Deus, mas que você também possa fazer disso tudo uma vida prática, uma vida que verdadeiramente reflete Cristo, o testemunho dele na sua vida, no seu dia a dia. Porque até mesmo para você ir fazer compra no mercadinho, numa padaria, você precisa ser cristão. Para você não passar à frente de ninguém, para você não se aborrecer com alguém que esbarre você e te insulte, porque isso tudo é evangelho. Tudo isso é vida com Deus. É você estar neste mundo e ser luz para este mundo e sal para a terra. Que Deus abençoe grandemente você que ouve esse canal. Fique ligado conosco. Amém. Obrigado, irmão Carlos França, por essa palavra. E eu espero que tenha edificado a todos assim como me edificou. E os dias são difíceis, né? Vivemos dias aí realmente cheios de complicações, né? Em todas as áreas, o mundo está em convulsão. Mas essas pessoas que têm passado, né, do mundo neopentecostal e alguns pentecostais para o mundo, né, da teologia reformada, do evangelho reformado, que essas pessoas possam não afundar a cabeça, né, irmão Carlos? Sim. Só nos livros. Né? Eu podia até complementar um negócio aqui? Pode complementar. Tem um texto, Evangelho de João 13, fala sobre que Jesus amou seus discípulos até o fim e ele fez aquela famosa demonstração de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Esse é um texto que enlouquece a minha mente, porque eu não consigo conceber Deus lavando um pé de um homem, ainda mais de um pecador. Eu quero que você reflita, pense comigo, você que nos ouve, como é que fica a tua cabeça se você visse Deus lavando o teu pé? Eu consigo entender Pedro quando ele não quis que Jesus lavasse os seus pés, porque quando o Senhor fez o milagre na pescaria dos peixes, ele falou: Senhor, ausenta-te de mim, afasta que sou um homem pecador. Então ele viu a santidade daquele que vive e reina para sempre diante dele. Ele reconheceu que ele não poderia estar ali. Então eu entendo Pedro falar aquilo, apesar depois dele, de uma forma tola, pedir para que o Senhor o limpasse, lavasse totalmente, ele não entendeu o exemplo que o Senhor estava dando. O Senhor sempre falou assim com os discípulos: aquele que quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser o primeiro, seja servo. Ele sempre ensinou a humildade. E nos nossos dias não existe a busca pela humildade. Não existe, irmãos. Existe uma exaltação muito grande no coração do homem. E a cristandade no nosso tempo tem se deixado levar muitas vezes por isso. Os cristãos muitas vezes, até nas redes sociais, usam palavras, usam termos pesados, pejorativos uns com os outros. Não sabem admoestar, não sabem exortar. A palavra diz que em Provérbios que a doçura dos lábios promove o ensino. Então tem muita coisa que precisa ser falta de olhar, ter um olhar para a Escritura, para voltar a ter uma vida piedosa, uma vida que glorifica a Deus. Porque eu digo para vocês, quando um ímpio vê um cristão agir de forma ímpia, ele fala no seu coração e às vezes expressa com a boca: esse é igual a eu. Então que nós possamos fazer diferença, irmãos e amigos que nos ouvem. Nós possamos verdadeiramente olhar para Deus, para o Senhor Jesus,
e imaginar, pô, se Deus lavou os pés, o que eu não devo fazer? Se Ele deu exemplo, o que eu não devo fazer de exemplo, de serviço, de humildade diante dele? Fica aí essa palavra, essa dica espiritual para a nossa vida aí. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Carlos. Se você quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo. Gostaríamos de ouvir seus comentários aqui abaixo do vídeo, positivamente ou negativamente, se você concorda ou não. E estamos com esse trabalho para a honra e a glória do nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.